Graça e paz. Mais uma manhã, mais uma oportunidade de falar e de viver coisas boas. Quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã, uma palavra que veio ao meu coração em meio a uma oração. Quando eu disse ao Senhor, Senhor, eu estou muito cansado. Cansado de tudo, das lutas, das dificuldades, das ansiedades do dia a dia. E Deus em oração me disse o seguinte, você está cansado, mas você está proibido de parar. Você tem que continuar. Talvez seja também a sua posição, o seu sentimento nesses dias de cansaço, de uma dor que vem no nosso peito, uma ansiedade, de nós não sabermos o que fazer nem para onde ir. Então talvez essa palavra possa servir para você também. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9, vou ler para você, diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Talvez o que a gente pudesse nessa manhã dizer, face a esse texto, nós estamos cansados, mas nós vamos prosseguir, nós não vamos parar. Quando eu me lembro do livro de Juízes, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6, quando o povo de Deus, Gideão e o povo de Deus estão perseguindo um grande exército, e o versículo 4, ele é interessante, meus irmãos, que ele diz o seguinte, Gideão veio ao Jordão e passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Não é interessante, irmãos, que a Bíblia nos apresenta essas frases e esses versículos que trazem resposta para o nosso coração? Então eu queria falar com você sobre esse cansados, mas ainda prosseguindo, mas ainda perseguindo. Por quê? Por que cansados eu ainda preciso continuar? O correto seria descansar para depois continuar. Mas acontece que não é uma opção para os nossos dias, para os nossos momentos. Então eu queria apresentar a você algumas justificativas, alguns pontos que vão nos levar a continuar mesmo cansados. A primeira coisa dele está em Juízes capítulo 6, verso 1, quando a Bíblia diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. A primeira coisa que a gente deve continuar é porque, apesar das nossas debilidades, das nossas durezas de coração, Deus ama a gente e quer nos usar para a sua glória. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram aquilo que desagradava o coração de Deus. E mesmo assim Deus vai se revelar a eles, usá-los para que a glória do Senhor seja manifesta naqueles tempos. A história de Israel é que eles estavam bem esquecidos de Deus. E quando eles se esqueciam, eles faziam o que era mal. Nós não vamos nos enganar nessa manhã com os nossos argumentos e a nossa falácia, achando que nós somos bons. Nós não somos bons, nós somos maus. Porém a Bíblia diz que a gente, sendo mal, ainda sabe dar coisas boas para o nosso filho, quanto mais ainda o Pai que está nos céus. Então, querido, você não é bom, eu não sou bom, mas a boa mão de Deus, a glória de Deus está sobre a nossa vida, porque Deus nos ama e tem um projeto para a nossa vida. Apesar de nós sermos tão falhos, Deus investiu 100% daquilo que Ele tinha em nós, seu Filho amado, Jesus. Segunda coisa, porque eu continuo, é porque as minhas fraquezas, elas não são para me destruir, mas elas sempre serão um alicerce para a minha conquista, para que eu possa chegar nos meus objetivos. O versículo 15 do capítulo 6 de Juízes diz assim, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Não é interessante? As fraquezas de Gideão era que ele era o menor e o mais fraco. E Deus diz o seguinte a Gideão, eu não me apoio na sua estatura nem na sua força. Já que eu sou com você, você vai prosseguir, você vai ser abençoado. Paulo disse o seguinte, o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus disse para Paulo, melhor dizendo, Muitos escondem as suas fraquezas, se travestem de super-homens, de mulher maravilha, quando Deus não quer isso. Deus quer que um homem fraco procure um Deus forte
e assim possa realizar coisas impossíveis. Mesmo cansado, jamais se esqueça que você é uma bênção de Deus. Mesmo cansado, não se esqueça que Deus não tem problema com as suas fraquezas, que Deus pode pegar as suas fraquezas e potencializá-las para a glória de Deus. Mais à frente, em Juízes capítulo 8, versículo 5 e versículo 9, aparece o nome de dois lugares, Sucote e Peniel. Interessante que todos esses dois nomes trazem em si coisas boas para nós, né? Falam da nossa dependência de Deus. Fala do pão que restaura forças para a gente ir além. Fala da comida espiritual que a gente come, vinda de Deus para ir além. E se a gente espera em alguém, a gente vai se decepcionar. Mas se a gente espera tão somente no Senhor, nós vamos triunfar. Depende de Deus. Em Sucote, em Penuel, tem pão, tem comida, tem água para a minha vida. Então, nós precisamos aprender com Gideão que a gente precisa continuar, que nós precisamos continuar avançando. E eu concluo essa palavra falando sobre o versículo 8 o capítulo 8 do versículo e o versículo 4, quando diz assim: como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens e que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, mas continuando, avançando. Por favor, querido, não se estagna, não paralisa a tua vida, continua. Tempos de lutas, de pandemia, de tantas incertezas, abrimos o jornal pela manhã, nos decepcionamos, tememos pelo futuro do nosso país, os nossos filhos, nossas igrejas fechadas, a população parada dentro de casa. Mas mesmo parado dentro de casa, não paralisa a tua fé, não. Continua avançando, mesmo cansado. Continua avançando, mesmo fatigado. Continua a fazer aquilo que Deus te colocou nas suas mãos para fazer. Um atleta, o que mantém um atleta correndo é a visão da chegada. E eu creio que a chegada está próxima. Como um atleta, né, um corredor que enxerga a bandeira quadriculada e ele sabe que ali será o final e que ele precisa dar um sprint final. Que a gente continue, porque Deus deseja que nós continuemos. Que a gente continue, porque só tem a satisfação da chegada quem suporta o cansaço da corrida. Que nós suportemos o cansaço da corrida e que possamos ter a satisfação da chegada. O Senhor Jesus é contigo. O Senhor Jesus é contigo na tua caminhada. Ele é o teu amigo, Ele é o teu Senhor. Ele é aquele que te impulsiona, meio que dizendo: continua correndo, porque eu estou com você e estou na linha de chegada. Um grande abraço, que seja um dia de espalhar coisas boas, espalhar alegria e viver o melhor de Deus. Deus te abençoe muito.